Olá, eu quero passar uma vivência para você rapidamente sobre o seguinte: já passou por uma situação dentro de uma prova que a sua perna queima numa subida ou dentro do próprio treino que você para de pedalar na hora e dá aquela sensação que não aguenta? Pois é, eu fiz um treino há 2 dias atrás em Z3 e ontem eu fiz um treino em Z4 de 30 km. Deu mais ou menos 45 minutos, eu fiz uma média aí no asfalto de 39,4 mais ou menos. O que acontece? Eu quero relatar 2 coisas que aconteceu que provavelmente acontecem no seu treino. Quando eu saí de casa o primeiro quilômetro, a minha vontade era voltar para casa. Se naquele momento meu pneu furasse, eu não teria trabalho de trocar, eu realmente voltaria empurrando para casa. A minha perna queimava tanto, mas doía tanto que eu não tinha força para trocar o pedal. O que eu fiz naquele momento? Eu mudei o estilo da pedalada, mudei a cadência e eu parei de brigar com a bicicleta. Eu comecei a usar uma relação de marcha que doía o menos possível e eu consegui passar aquele período de aquecimento. Depois que eu fiz o aquecimento, que durou uns 7 minutos ali, eu comecei a entrar no treino e eu conseguia elevar a frequência até chegar numa zona Z4. E assim persistir. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: no meio do percurso eu passei por uma subida que não é muito longa, dá 1 minuto ou um pouco menos que isso, só que eu entrei nela numa relação vindo de um plano, eu devia estar ali uns 50 por hora, mais ou menos 52, que ele tinha mais ou menos 1% ali, às vezes 0. Quando eu entrei nela, eu fui sustentando e trocando uma marcha de cada vez, mas bem devagar. Quando chegou no meio, eu não aguentava mais a minha perna queimava demais, porque eu estava numa cadência mais alta no meio da subida. O que eu fiz? Na hora eu fico pensando, que alternativa que eu tenho? Eu seguro essa queimação até onde dá, ou eu diminuo a velocidade e paro de fazer força, ou eu adapto o tipo de cadência e postura na bike. A minha primeira opção foi adaptar a cadência e a postura. Então o que eu fiz? Eu mudei a pegada no guidão, eu peguei na parte baixa, eu aumentei a marcha, deixei mais pesada e eu comecei a balançar mais a bicicleta usando o peso do meu corpo. O que aconteceu com isso? A minha velocidade, eu consegui manter ela, diminuiu a queimação na perna e eu consegui, logicamente, ganhar mais tempo nessa subida. Eu subi ela em menos tempo. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando você trabalha com cadências muito altas e você já está em fadiga, a tendência é você ter mais oxidação local, então dá aquela queimação na perna. Se você já treinou academia na cadeira extensora, você vai lembrar que na hora que você chega na 8ª, 11ª repetição, a perna queima. Por quê? É muito localizado. Então, quando eu mudei a postura na bicicleta, eu mudei a atuação muscular. Consequentemente, eu consegui ter uma vida útil maior naquela subida e melhorar o meu tempo nela. Ontem, nesse trecho, eu fiz o 2º melhor tempo de quem passou lá. Mas o interessante não é eu ganhar a coroa, ter o 2º melhor tempo. O mais interessante é que eu bati o meu próprio tempo naquela subida, sozinho, sem vácuo, sem ninguém. Então, o ensinamento que eu quero te deixar e uma dica é o seguinte: que você tem que inventar ou pensar em maneiras que você consegue melhorar a tua performance com o menor desgaste possível, para você persistir naquele torque. Isso faz a diferença para as pessoas vencedoras. Se você está assistindo esse vídeo, você é uma delas. Se essa informação foi útil, compartilha, manda para alguém aí que se você gosta, manda nos grupos. O importante é dissipar a informação. Quanto mais pessoas de bom nível estiverem andando junto com você, mais você vai evoluir. Valeu? Clica no sininho e dá um like aí. Abraço!